Vi uma informação ontem à tarde sobre o Lianco não jogar, inclusive, o primeiro jogo da decisão contra o Cruzeiro. Aí publiquei lá no meu Instagram e aí depois a turma também, impressionante, como a turma apura, né? Depois que você dá uma informação, um monte de gente apuramos aqui e tal. Crédito a turma não dá. Mas a turma em segundos depois que você dá o furo, eu dei o furo. Mas não me orgulho disso não, viu, gente? Nem de ter dado o furo, não vivo disso. E nem de ver todo mundo chupinhar e não dar crédito. Mas enfim, eu fico preocupado com os meus amigos quando dão informação e ninguém dá crédito. O Lianco fora do Clássico pela Copa do Brasil do primeiro jogo. Contra o Godoy Cruz já não jogaria mesmo. Contra o São Paulo eu estava muito em dúvida antes de confirmar ontem. Muito em dúvida se colocariam ele para rodar contra o São Paulo, para pegar ritmo e tal. E imaginei que ele fosse voltar contra o Cruzeiro no primeiro jogo. E a informação é de que não, que ele está fora, a lesão não é tão simples assim. Ontem eu até recebi aqui, eu coloquei no grupo lá, qual é a mesma a lesão, André, que eu coloquei no grupo lá? Posterior da coxa, né? Inclusive, ontem recebi a confirmação, depois de dar a informação que ele estaria fora, a confirmação sobre a lesão posterior da coxa. Então, me parece que não é nada muito simples. Então, voltaria no jogo do Mineirão contra o Cruzeiro. Dia 11. É só o melhor zagueiro do futebol brasileiro que está fora do jogo. Só isso. Então, aí a gente pode voltar a utilizar aquela palavrinha novamente. Planejamento. Cadê o planejamento? Porque... Qual planejamento? É necessário debater sobre planejamento quando você tem o Rômulo foi liberado, o Igor Rabelo foi liberado. O Juan é contratado, não pode jogar a Copa do Brasil e está machucado também, né? Não é isso? Foi contratado mais ou menos. Ainda não foi oficializado. Então vamos voltar? Você acha que o Rômulo vai assinar? O Juan vai assinar? Vamos só para recapitular. Para falar de planejamento. Rômulo foi liberado. Era um zagueiro que estava no Atlético. Igor Rabelo, liberado. Era um jogador que foi útil para o Atlético em jogos difíceis. Contra o Flamengo e contra o Internacional. 2 exemplos. Aí você contrata o Juan com uma lesão. Ele só pode jogar daqui a um mês. E a Copa do Brasil... Quem deu essas informações foi o GE? Ele não pode jogar. O GE, eu acho que o Frossá também confirmou essa informação. Enfim, e aí você perde o seu melhor zagueiro. O Atlético perdeu o melhor zagueiro não só pensando na Copa do Brasil, mas perdeu para o Campeonato Brasileiro, que o Atlético tem um jogo contra o São Paulo, perdeu para o jogo decisivo contra o Godoy Cruz pela Sul-Americana, e agora você tem que confiar no jogador que em determinado momento da temporada não tinha confiança do próprio treinador, que é o Ivan Roman. Todo mundo faz planejamento errado. E o reserva imediato... O Wallace se jogou ontem no Cruzeiro. E o reserva imediato dele é o Vitor Hugo, que também não tem tido a confiança nem da torcida, nem do treinador. Dele não, né? Mas por outro então, lado, tudo bem. É isso, torcedor atleticano. Tem 2 Copas. O time para qualquer lesão é péssimo, né? Mas diante de tudo isso que o Elton acabou falando, é pior ainda, né? Porque o Atlético vai decidir uma continuidade na Copa Sul-Americana sem o seu líder da defesa, né? O Lianco. Vai iniciar, tem jogos de Campeonato Brasileiro a serem feitos e a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil também não vai poder contar com o Lianco, né? Então, realmente, é um time, repito, jogador nenhum quer se lesionar. Qualquer momento que fosse lesão seria ruim para o time do Atlético, mas pegando todo esse pacote que o Elton citou aí de jogadores saindo, jogador que chega e que não vai poder ajudar, é muito ruim. Acho que é mais grave ainda quando a gente fala de um time que não tem identidade dentro do campo. Porque você imaginaria o Ivan Roman fazendo a posição do Lianco ali, mas com um time que tem uma identidade, que tem um jeito de jogar. Ajustado, o Atlético não tem falou. isso. Exatamente. Não tem. Eu vou fazer uma pergunta aqui, você me responde na volta, você, o Thiago também está querendo falar, gemeu ali quando eu falei que o Lianco é o melhor. Mas não é o melhor zagueiro do país. Ele é o melhor zagueiro do país. Você acha o Gabigol o melhor atacante do futebol brasileiro? Desde 2019. Pois é. Não cabe o zagueiro do país. Nem você acredita nisso, porque atualmente o melhor atacante do futebol brasileiro é o Caio Jorge. Você luta contra os números. Discussão vazia. Retrato desde 2019. A pergunta que não quer calar. Breno Galante, eu até mandei uma mensagem aqui para uma pessoa do Atlético. Posso falar que é uma pessoa do clube? Porque agora não pode falar, mas é pessoa do clube. Mandei uma mensagem para uma pessoa do Atlético aqui perguntando o seguinte:
Vai assinar com o Juan ou não vai? Porque se assinar para esperar um mês para jogar também, não sei se vale a pena. Daqui a pouco a gente vai falar disso, daqui a pouco você me responde se você acha que vai assinar ou não, ou se você tem alguma informação. Tchau. O Atlético joga quinta-feira contra o Godoy Cruz, na Argentina. O Galo saiu na frente, o Galo começou bem para segurar a vantagem, para ampliar, para classificar na Sula. Galo, Galão da Massa, pra cima deles, Galo! Isso é terra devoção ao Clube Atlético Mineiro, que é nossa louca paixão. Ô Pedro Abílio, como fica a programação do Galo para enfrentar o Godoy Cruz lá na Argentina? Aliás, Godoy Cruz no fim de semana a torcida fez uma festa tremenda, um caldeirão. Deve encontrar o Atlético na Argentina, só que eu sou mais o Galo. Como é que fica o time do Cuca para esse desafio agora na Sul-Americana? Abílio, boa tarde. Boa tarde, Thiago Reis, para todo mundo ligado no Rádio Esportes. Nesta terça-feira, treinamento se encerrando agora lá na cidade do Galo. Os jogadores serão liberados somente para o almoço e aí nas 4 da tarde o Atlético viaja para Mendoza, na Argentina, num voo fretado, vai direto para Mendoza, vai para enfrentar o Godoy Cruz no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, e o técnico Cuca não vai ter o Saravia, hein? Ele continua no departamento médico nesta terça-feira, assim como aconteceu na segunda, tá na fisioterapia, se recuperando da lesão que sentiu na semana passada, desfalque do Atlético para o jogo de volta na Copa Sul-Americana. Então o Galo não tem. O Patrick, volante, continua no DM já há algum tempo, não tem o Lianco, não tem o Saravia, dos jogadores que normalmente eram opções para o Cuca. O Galo deve ter o Natanael desde o início na quinta-feira, lá na quinta contra o Godoy Cruz. E o Atlético ainda não atualizou, viu, Thiago? Não oficializou a contratação do zagueiro Juan Tressoldi. A gente atualiza a situação. Vamos recontextualizar, né? Na semana passada ele desembarcou em Belo Horizonte, foi na noite de quinta-feira. Aí o Juan passou por exames médicos, a burocracia já está tudo certa e a tendência agora é de que o Atlético faça essa oficialização. Só que preocupa, viu, Thiago? Há pouco o GE, através da nossa colega Laura Rezende, publicou uma nota falando sobre a recuperação do Juan, que sofreu uma lesão e precisaria de cerca de um mês para estar bem fisicamente, para estar pelo menos 100%, né, para reforçar o Atlético. Preocupa porque não tem o Lianco pelas próximas 2 semanas. Inclusive ontem num post da Itatiaia falando sobre o desfalque, né, tinha muita zoação dos cruzeirenses. Aí o Lianco comentou assim: esses cruzeirenses, não comemorem não, que eu quero pegar vocês. É que a previsão de recuperação dele seria apenas para o segundo jogo no Mineirão. Ele não participaria inicialmente do jogo contra o Cruzeiro na ida na Arena MRV. Agora, sobre o Juan Tressoldi, tem chance do negócio melar então? A tendência é de que não, viu, Thiago? Inclusive mais cedo, ontem à noite, o barbeiro postou que estava cortando o cabelo dele. E mandou uma mensagem lá no Stories: boa sorte no Galo. Acho que o negócio tá caminhando. Peraí, o barbeiro tava cortando o cabelo dele? Uai, que bom. Tipo, se a açougueira tava ferrado. Como é que chama? Tressoldi. Vou te indicar o meu. Olha que espetáculo. Que loucura. Vou te indicar o meu. Aí é loucura. Mas Abílio, isso. quem o Atlético tem de zagueiro? Porque o Rabelos pediu. O Rômulo tá no Sporting B. O Lianco machucou. O Lianco machucado. O Tressoldi, que chegou para ser solução, vai demorar mais um mês. Olha, o Cuca, o Cuca também é ruim de barbeiro, hein? O cabelinho do Cuca tá ralinho. Mas deve tá caindo o resto, porque não tem zagueiro. Verdade. E aí ele tem razão, ele deu uma semi-cutucada, aquela cutucada elegante na direção, no caso do Rabelo, porque o Atlético precisa de zagueiro para agora, não é zagueiro daqui para um mês. É o zagueiro pré-datado que a gente fala, né? Daqui um mês já saiu da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil, no Brasileiro já não vai brigar pelo título mesmo. Precisa de um zagueiro pra ontem, né? Então, acho que tem dificuldade. Ele tem o Vitor Hugo, acho que ele vai colocar o Vitor Hugo no lugar do Ivan Roman para tentar melhorar um pouco essa disputa pelo alto, né? A jogada aérea defensiva, acho que isso vai acontecer. E faria outro que eu acho que ele não vai fazer, né? O Pedrão falou aí do Natanael, vai continuar como titular. Eu colocaria o Gabriel Menino na lateral direita. O Natanael tá muito mal, tá muito inseguro. Parece que a partir do momento que ele perde a condição de titular pro Saravia, e o Saravia se machuca, também deu um azar danado,
Ele perdeu totalmente a confiança e aí você tem à disposição ali no elenco o Gabriel Menino, que para mim já perdeu a posição desde a chegada do Alexander e depois da partida que esse jogador fez contra o Grêmio. Para mim não tem dúvida que ele é o titular, então coloca o Gabriel Menino na lateral direita, jogou muito tempo assim, foi convocado para uma seleção brasileira. Lembra aquelas convocações que tinha que só podia Brasil e Argentina ali, aquele desafio, só podia jogador que atuava no país ali. Ele foi convocado na lateral direita, pode fazer essa função, é mais experiente e eu faria essa troca também. Mas vamos ver o que vai na cabeça do Cuca. Você não gosta do penteado do Cuca? Gosto. É que você falar de cabelo também um pouco... Deixa quieto. Ô, Natiusa, aliás, eu gosto do penteado da Nath, olha aí. Também. Quem tá no YouTube, aliás, Natiusa, o Geraldo G de Deco, lá em Vespasiano, fã da Nath, fala que quando tem Nath Fiuza, tem like no programa. E o seu cabelo tá um espetáculo. Agora, a zaga do Galo tá uma peneira, Nath, porque não tem o Rabelo mais, o Lianco machucado. O Ale deu a ideia do menino, o Gabriel Menino na direita. Corrobora ou não com o Ale Oliveira, hein, Nath? Corrobora, eu acho que seria uma alternativa interessante. O Cuca tem precisado encontrar essas soluções, né? Aliás, quando não tem o Saravia na lateral direita, a lateral direita se torna um problema, na lateral esquerda também. Convenhamos, o Arana tem conseguido piorar a cada jogo, né? É algo também que eu acho que não pode demorar para o Cuca encontrar uma solução, nem que seja tirar um pouco o Arana do time, voltar o Scarpa por ali, dar uma oportunidade para o Reinier no meio. Enfim, o Atlético tem uma sequência de jogos muito importantes, mas eu acho sim que poderia se testar, utilizar o Gabriel Menino na lateral direita. É claro que o treinador fica um pouco receoso, porque é um lado direito que já vai estar muito modificado, porque já não tem o Lianco, né, e tudo mais, mas eu acho que talvez até ajudaria de alguma forma, pela experiência que tem o menino, a corroborar ali com o trabalho, seja do Ivan Román ou do próprio Vitor Hugo, quem for o escolhido, né. Ele tem um pouco de resistência de colocar o Vitor Hugo por causa do pé trocado, mas essa questão do jogo aéreo de fato pode pesar, até porque o Atlético sofreu o gol assim contra o Godoy Cruz, enfim, sofreu gols assim também na última rodada contra o Grêmio. A gente sabe que lá na Argentina o time adversário vai tentar chuveirar o máximo possível de bolas na área para tentar buscar um gol e equilibrar as coisas, né, e jogar de novo a pressão pro lado do Atlético. Agora, sobre essa situação do Juan, eu não entendo, não consegui ainda, viu, Thiago, até se vocês tiverem conseguido, peço ajuda, a entender qual que é o sentido dessa contratação, porque a gente não tá falando de um zagueiro de primeira prateleira, um cara espetacular, um Sérgio Ramos da vida, que se vale à espera para quando ele estiver disponível. A gente está falando de um zagueiro que tem suas qualidades, tem também seus problemas, é pior do que para mim o Igor Rabelo que foi embora, é pior também obviamente que o Lianco, e não vai conseguir ajudar o time na Copa do Brasil, porque já jogou e ainda vai demorar a ficar um mês e pouco para estar à disposição. Eu não vejo muito sentido nessa contratação, principalmente se ele for o único zagueiro de fato que está na pauta do Atlético, viu? Não faz muito sentido mesmo, Abílio, levando em consideração os pontos colocados pela Nath. Um zagueiro que você não pode aproveitar nas Copas, um zagueiro que você não pode usar imediatamente para salvar aí no Brasileiro, para chegar e jogar. Situação incógnita, interrogação. Agora, uma situação definida do futebol feminino do Galo. Caiu ontem à noite, Abílio. Rapaz, e conseguiu um empate nos acréscimos do segundo tempo. Aos 51 minutos, o árbitro deu mais um. Aí a Ingrid foi lá e fez de cobertura. O Galo estava tomando 2-0, conseguiu o empate 2-2 nos acréscimos. Aliás, conseguiu o gol, né, que empatou o placar agregado, mas nos pênaltis foi eliminado na semifinal do Brasileiro A2. Botafogo e Santos vão fazer a final em 2 jogos, mas apesar dessa eliminação, as Vingadoras subiram e na próxima temporada vão disputar a Série A1 do Campeonato Brasileiro, Thiago. Portanto, quanto ao masculino, Copa Sul-Americana, jogo desta quinta-feira, 7h em Mendoza, amanhã. O treinamento em que o Cuca vai definir se vai usar Natanael, se pode improvisar o Gabriel Menino para ouvir o Ale Oliveira, se vai modificar alguma coisa no ataque, manutenção de Alexander e Reinier, será que eles vão permanecer no time titular do Atlético? Lembrando, né, você falou das Copas, o Juan, que chegaria para disputar o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana, não pode jogar a Copa do Brasil, porque já atuou pelo São Paulo nesta competição, fica impossibilitado. Ou seja, é mais um porém, né, nessa contratação que o Atlético está por vias de anunciar. O jogador já está há alguns dias em Belo Horizonte, realizou exames, burocracia, está tudo certo. Agora falta mesmo a oficialização e a regularização do jogador no BID.